Isso aí, convidado. Só digitar o nome da pessoa. Manu? Virar. Oi, Manu! Tá bem? Eu tô preparada? Preparada, não sei, sentando. Ei, como é que eu faço para ver as mensagens? Provavelmente elas vão aparecer aqui nos bate-papos. Pode rolar para baixo. Ok? Deixa aqui. Isso. Deixa eu fazer um teste. Vamos esperar a Karina Tá. entrar para a gente começar. Tem, Karina, não pode participar. Tem pessoas que pediram para deixar a live gravada. Pois é. Você sabe como é que faz? Eu acho que é pelo seu lado ali pra gravar. Verifica se não tem opção. Peraí. Não. Eu não tenho opção. Não tem filtro. Ah, cadê melhor? Tem filtro, bebê. Manu, já que a Karine daqui a pouquinho vai entrar, já são 18 horas, eu acredito que a gente tem um tempo também, né? O Instagram ele encerra a live. Vamos começar com você se apresentando. A live vai ficar gravada, depois eu vou gravar. E aí, muitas pessoas que quiseram participar, dizem, eu queria assistir, mas não vou estar. Então, salva para eu assistir depois. Aí eu gostaria que você se apresentasse aqui para a nossa região, né? Região Norte, aqui em Rondônia. Estamos aqui no interior de Rondônia, Jaru. Depois a gente se apresenta aí para sua região sul. Então, fique à vontade. Tá. Sou Manuela Corrade, eu atuo há 13 anos já no campo de educação, inclusão, né? Há 6 anos clinicamente. Eu sou da região de Bombinhas, Santa Catarina, né? Uma das praias que todo mundo adora vir passear. E a gente tem um foco maior, né? Tanto em clínico, para atender, quanto para fazer aquela psicoeducação para profissionais, de fato, né? Voltado a ajudá-los nesse processo, tanto professores quanto acadêmicos de psicologia, pedagogia, né? E o pessoal de inclusão, né? Basicamente é isso, né? Eu sou encantada, apaixonada, admirada pelo desenvolvimento infantil, né? Eu aprendi que a base é eles e que eu devo focar neles para desenvolver as outras partes, né? Então, se está dando falha na educação, ensino fundamental, ensino médio, é porque não tinha a base na educação infantil. E foi por isso que eu estruturei justamente para começar com estimulação precoce e depois trazendo soluções melhores e bem mais eficazes para os adultos, para os adolescentes, para as crianças em fase escolar. Acho que é basicamente isso. Que bacana. E nós nos conhecemos em um congresso, Sim. né? Em Santa Catarina. A Tairine chegou. Eu vou deixar a Tairine aqui do meu ladinho. Nós nos conhecemos em Santa Catarina no congresso sobre autismo. E foi um prazer. E foi um prazer imenso, né? Apesar da distância, são pessoas que eu guardo no coração e que ajudam muito na minha caminhada. Já tivemos muito socorro por aí, por favor, me ajude, né? E foi muito bacana e eu acho muito confortável ter vocês mesmo à distância. Né? É longe, mas é pertinho. É uma ligação. É recíproco. E você também atuou ou está atuando ainda na AMA de Bombinhas? Não, eu atuei por 3 anos na AMA de Bombinhas, né? Eu fui um dos primeiros profissionais, ajudei a organizar, construir todo o processo. E a partir do ano passado eu deixei a casa, né, com o coraçãozinho partido,
porque foi muito tempo dentro da AMA, ajudamos a criar ferramentas que não tinha, implantamos coisas necessárias, criamos a equipe, vimos a equipe crescer, e chegou um momento em que eu precisei optar por uma área só, eu acabei ficando com o consultório, mas continuo sim, né, parceira da AMA, que eu acredito que é extremamente importante para todas as regiões. A AMA é a Associação das Mães de Autistas, né? Isso, Amigos do Autismo, né? Amigos do Autismo. Uhum. Isso, a gente tem essa comunidade aqui e é importante, né? Eu vi que vocês também estão formando para lá, né? Estão lutando as batalhas de vocês, acho extremamente importante ter, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo pode o clínico e que a realidade é outra e que a demanda é tão grande que todos nós vamos fazer a força, mas ainda assim não vai ser o suficiente, né? Com certeza. Bom, eu vou me apresentar então para os seus. Por favor, né? Tá? Meu pai é catarinense, minha família paterna é toda do sul, Paraná, né? Do Paraná, mas do sul. Eu sou a Franciele, eu gosto de ser chamada de Fran, né? Eu acho mais. Eu gosto de me aproximar das pessoas, então podem me chamar de Fran. Sou psicóloga há 10 anos, ou quase 11 anos, e me formei em neuropsicologia. E a partir da neuropsicologia eu fui traçando, né, a minha rota no autismo. No autismo, no TDAH, deficiência intelectual, mas principalmente no autismo. Depois que eu já caminhava aí um certo tempo no autismo, eu descobri a minha filha, né, autista. E comecei a um projeto pessoal que é falar sobre o autismo, principalmente com relação à inclusão escolar. E aí eu comecei a desbravar, né, me oferecer para dar palestras em escola, palestras de formação a professores, formação de cuidadores, agentes municipais de saúde, todo mundo assim que quisesse ouvir sobre o autismo, eu estava e estou indo, né? Então eu já consegui levar esse projeto para outras cidades, fui até o Humaitá, que é lá no Amazonas, próximo a Rondônia, né, mas longe, e no interior aqui, nas cidades, nos distritos aqui de Jaru e cidades mais próximas, né? E aí, com o tempo, eu fui entrando com pés e mãos, vida e coração, né? Nesse projeto, até formar um grupinho de mães. A gente tem um grupo aqui que é o AMA, que é o Apoio à Mãe Atípica. Só que é um grupo informal, né? A gente não é um CNPJ, a gente é só um grupo, né, de WhatsApp em que a gente se ajuda. Eu estou lá como mãe, não estou lá como psicóloga, né? Mas eu tenho muito orgulho. E a gente já conseguiu, a gente vem conseguindo algumas conquistas bem importantes para o município, né? E estou feliz por estar aqui falando sobre inclusão com você. Obrigada por ter o desafio. Com a minha palavra, minha amiga Tairine. Eu sou psicóloga há 10 anos, né? Mas meu nome é Tairine Renata. Posso considerar professora há 13 anos. Não atuei 13 anos, mas atuei 9 anos como professora. E eu conheci a Fran, né? Depois de um tempo, a gente tornou parceira assim. Sou pedagoga, psicopedagoga, estudo TO, um dia eu me formarei. O ano passado, né, através da avaliação que a Fran fez, e do acompanhamento que meu filho faz, descobrimos que ele é autista, né? Apesar ainda de não ter fechado o laudo, mas cada dia mais eu acho que eu vejo os traços. E estou lá no grupo também, como mãe, não como, né, profissional. E a gente está sempre buscando, né, eu, a Fran, a levar informação sobre o autismo, né, para onde nos chama, porque acho que a gente plantou uma sementinha, além de que todo mundo conhece, não só o autismo, mas todo, né, transtorno ou deficiência, lidar da melhor forma como eu faço com os meus filhos, né, com os meus pacientes, porque da mesma forma que eu gostaria que meus filhos fossem tratados, eu quero que meus filhos também. Porque a gente tem essa questão do preconceito, né? Das nossas pessoas, de pais, alunos, com as nossas crianças. Aí. Bom, Manu, nosso tema
inclusão, né? O que ninguém se conta. Manu, eu vou só iniciar falando da nossa realidade aqui em Jaru. Todo mundo estressado e sem saber o que fazer. Cada vez mais chegam alunos diagnosticados, laudos e mais laudos, vários autistas, principalmente por sala, baixa demanda de profissionais na área do cuidador para assumir. Então, é uma luta entre nós da área particular, não tem vaga para atendimento nem na área particular, é difícil acesso ao atendimento pelo SUS, mas assim, a gente vê uma luta muito grande de todas as áreas aqui, particular, municipal, recursos estaduais, a gente vem encontrando, né, bastante acesso, mas está todo mundo cansado mesmo, muita cobrança. Nossos professores, eu acompanho alguns professores, os professores se cobram, são cobrados, acabam levando o trabalho para casa. E eu acho que falar sobre inclusão é também falar sobre a saúde mental dos professores, né? Então, eu gostaria, assim, que você, na sua experiência, né, com esse trabalho que você já desenvolve, falasse mais ou menos sobre isso. Eu vou compartilhar da mesma ideia que você. Parece que é uma coisa de cada município, mas acredito que se a gente buscar em dados e em ferramentas, a gente vai entender que é uma coisa nacional, né? Aqui em Santa Catarina, a gente tem o apoio da Fundação Catarinense, né? Que vai dar materiais, cursos, eles vêm fortemente tentando, com documentos, diretrizes que vão ajudar os profissionais da educação a exatamente isso, que direcionamento, o que fazer, como fazer para cada, e o interessante é que é para cada área, né? Não é só para o TEA, é para o TEA, é para o TDAH, é para a dislexia, eles têm documentos, mas o professor está cansado, ele vem de muito tempo, ele vem de muita coisa e ele está cansado, ele não consegue mais, né, absorver tudo isso. E geralmente o que acontece? Chega até a gente aqui, provavelmente acontece lá também, tem profissionais para dar palestras, para dar curso, mas eles vêm para a teoria e a gente já entendeu que é um fator genético, a gente já entendeu que tem influência do ambiente, todo mundo já entendeu, né? O que a gente não entendeu foi como faz. Né? Chega aqui, tem as cartilhas, tem que trabalhar em educação da sala, tem que trabalhar várias coisas, né? Ele não tem na formação isso. Ele não sabe. Se você olhar, a Thay também deve lembrar, a nossa grade de pedagogia não tem. Lá, inclusão, o foco de inclusão é pequeno e o que tem ainda não diz pra gente o que fazer. Ele não diz que eu tenho que olhar o desenvolvimento da criança. Ninguém documento pedagógico para isso, né? Ele está longe. O que acontece? O professor fica enfraquecido, cansado, irritado, é mais uma cobrança, porque agora tem que fazer PEI, porque agora tem que fazer atividade diferenciada, porque agora tem que fazer isso, e ele acaba onde? Em casa, né? Com um monte de trabalho, e a gente tem um número muito grande de profissionais que desistiram, que tiveram burnout, que abandonaram a carreira, que é mais fácil trabalhar em qualquer outra profissão do que na nossa, né? É só a gente olhar as grades de pedagogia, não tem mais ninguém querendo fazer pedagogia. O governo lançou agora, atualmente, um incentivo para o professor voltar a ser professor, para ele estudar, né, como se fosse uma bolsa professor, mas não é só isso. A gente precisa de profissionais adequados, a gente não tem professor com formação para atender o filho da gente, não tem. É uma realidade, né? E seja ele com altas habilidades, com autismo, com qualquer coisa que seja diferente do que eles estão acostumados, porque até os que estão agora já é a mais para eles. E a realidade é essa. Eu tenho um caso de uma sala de aula, né, com 16 alunos, onde 9 eram inclusão. Chorei, sabe? Eu chorando, saía chorando. Não tem como. Geralmente a sala são de 30, 35, não, eram 9 laudados, fora o que faltava fazer o levantamento. Como é que o professor vai sair dali surtando? Né? A gente precisa que eles tenham saúde mental para cuidar do nosso maior bem, né? Que é os nossos filhos. Se eles não têm saúde mental, o que eles vão ensinar? Né? Como eles vão trabalhar com aquelas crianças, né? E não é só questão de salário, não é só uma questão... É realmente, está na hora de mudar ali o negócio.
Manu, prática do dia a dia. Basta trazer o aluno para perto da sua mesa, isso já é inclusão, porque é o padrão, né? Tire o aluno da administração, tire de perto de portas, faça adaptação no material. O que a gente pode fazer para incluir realmente esse aluno? O que a gente pode fazer? Eu brinco com eles que a primeira prática é essa, né? Vamos eliminar o que está bagunçando ali, que está distraindo o meu aluno, mas a gente vai além disso, né? Eu estou falando de que às vezes eu vou ter que entender que ele precisa de 5 minutos de intervalo no meio de uma aula de 45 minutos, porque ele não vai suportar. Ele precisa dar a voltinha dele, ele precisa ir até o banheiro, respirar um pouco e voltar, né? Eu tenho casos de criança que se não for uma bola de pilates, não para. É uma bola de pilates dentro de uma sala de aula com 30 alunos. Mas é assim que ele copia a matéria e que ele deixa o caderno completo. Se eu tiro esse objeto, a criança deixa de fazer. E eu entendo que uma bola de pilates é uma coisa muito grande numa sala de aula, mas às vezes a gente precisa trabalhar também com o todo, né? A gente precisa dizer para eles, ó, não é um brinquedo, né? Aquilo tem uma ferramenta, aquela é uma coisa legal para se trabalhar, para sentar. Fazer essa educação também com as crianças da sala, né? Eu acho que as crianças... Eu vou deixar você falar, amiga. Uma coisa que eu queria deixar registrado. As crianças típicas, né? Elas são muito flexíveis para receber o diferente, para receber o novo. Então, ela vai entender que aquela bola de pilates, que aquele elástico, ou que aqueles papeizinhos, ou que aquele patinho... A bolinha sensorial. Eles entendem. Eles são muito mais inclusivos do que nós adultos, né? Que somos mais rígidos e tradicionais. Então, trabalhar a inclusão, trabalhar o novo com os pequenininhos, com os alunos, é uma forma de melhorar a inclusão dos alunos também, né? A gente tem empatia, né? A gente tem algumas pesquisas falando sobre isso, que os pares também contribuem para aquela evolução, né? Sim. Fala aí um pouquinho, por favor. Não, é porque você falando, eu lembrei de quando eu fui em Catalândia dar uma palestra, né? E aí, dentro da palestra sobre a inclusão, eu perguntei qual é o professor que deixava o aluno passear pelo menos 5 minutinhos, ou segurava o aluno, porque o aluno andava de um lado para o outro. E assim, me surpreendeu porque eram novos professores, né, que tinham entrado recentemente na rede. Eles falaram, não posso proibir. Eu falei, parabéns, isso que é inclusão. Porque eu citei a questão porque tem muitos fatores que interferem na questão do aluno dentro da sala de aula, que é alguns pais que não aceitam a medicação, e aí o aluno ele tem um monte de informação e não consegue se reorganizar e nem se concentrar. Aí eu falei assim, talvez ele pulando ali, ele de um lado para o outro, é como deve se regular. E aí você vai interferir nisso? Ele está atrapalhando a sua aula? Aí eles falaram, não. Eu falei, então, é isso que é gostoso, porque os outros vão entender, igual a Fran falou, que eles acabam entendendo que o coleguinha precisa daquela movimentação, e você vai ter um rendimento tanto pelo aluno e pelo inclusão. Às vezes as pessoas elas querem uma receita pronta para cada aluno, mas cada aluno é único. Não tem como falar assim, não. Fulano, você vai trabalhar assim, assim, sabe? Eu não sei qual é nem você falou, o ambiente externo dele. Então, eu tenho que trabalhar de acordo com o que eu estou presenciando e vivenciando na sala de aula. É exatamente isso. É permitir que ele viva o que ele precisa e também ajudar ele a se adequar. A gente sabe que aquela bola não vai ficar até os 30, 80 anos dele, né? Naquele ambiente. Mas naquele momento que ele precisa. Depois eu vou pensar como eu vou fazer a mudança daquele objeto. Mas agora, naquele momento, é aquilo não vai atrapalhar, aquilo vai acrescentar, né? A gente tem quantas crianças que precisam caminham horas na sala, e se tu perguntar, ele sabe o que o professor passou no quadro, ele lembra qual era a conta, ele só não escreveu, mas se tu perguntar oralmente, ele te responde perfeitamente. E assim, ir além dessas barreiras, a gente tem muitas barreiras, né? Eu entendo que são muitas barreiras, são muito tempo de prática, mas
tá, agora a gente vai começar a fazer esse tipo de coisa, a fazer formação, a fazer live, a fazer encontros, a dar informação para que a gente comece a fazer essa mudança, né? Devagarinho, mas a gente vai fazer. Quando a gente vai entendendo um pouco sobre o aspecto particular de cada criança, dentro do espectro autista, TDAH ou deficiência intelectual, a gente lida com muitos comportamentos disruptivos, né? Com muitos comportamentos inapropriados ou comportamentos problema, né? E os meus estudos, assim, eu estudo muito isso, porque é o que eu trabalho, né? Eu encontro muitas informações assim. Antes do seu aluno entrar em crise, ele vai dar sinais. Antes do seu aluno ter um comportamento disruptivo, ele vai dar sinais. Então, se você conseguir perceber esse sinal e liberar ele antes dele precisar dar o primeiro grito, dele precisar antes dele bater a cabeça a primeira vez na parede, você consegue uma ação muito mais efetiva do que se você tenta ignorar, do que se você tenta controlar. Porque quando a gente tenta ignorar um comportamento de fuga, de esquiva, quando a gente tenta ignorar um comportamento de preguiça, de desatenção, ele vai aumentando. Então, ele começa a andar, daqui a pouco ele começa a pular, daqui a pouco ele começa a gritar, ele vai começar a bater a cabeça, ele vai começar a se morder. E a gente deixa para liberar esse aluno, a gente deixa para intervir quando ele está no pior do grau, né? Do comportamento, enfim. O que ele vai aprender? Bom, não adianta eu andar, eu vou ter que começar a bater na cabeça na parede da próxima vez. Então, a crise, aqueles comportamentos problema, que eu acho que é o que tira mesmo a tranquilidade, né? E deixa todo mundo, assim, muito chateado quando acontece. Esses comportamentos, eles precisam ser muito bem observados. O que acontece antes? Você tem que se conectar com esse aluno. Muitas vezes é o cuidador que faz isso, né? Sim. E aí tirar para dar uma voltinha antes. Porque, gente, nós vamos ceder. É o que eu falo, a gente vai ceder. Não é passar a mão na cabeça do aluno. Mas a gente tem que ser honesto em falar, eu vou ceder. Eu não vou deixar o aluno bater a cabeça, se morder, bater no colega. Eu vou ceder. Então, cede antes da coisa piorar, né? Que aí você vai estar conseguindo manter ali a regulação da sala de aula como um todo. Eu lembrei de um caso, antes de até falar. Eu tinha uma aluna em sala que uma vez, terceira série, né? Já é uma fase um pouquinho mais difícil, já tem que permanecer mais sentado, mais conteúdo. E ele tinha muitas crises, né? Isso lá, um tempo já na carreira. Ele teve uma das crises, até a gente perceber que ele não estava dando conta de se regular, ele precisava daquele limite, de ele derrubar as carteiras da sala. Todas as carteiras. Ele derrubar as carteiras e trepar na janela com a rede e ficar se pendurando, dizendo que ia se jogar. Do nível que ele estava de estresse, que ele não conseguia dizer, e como a gente não tinha tanto ainda preparo, né, 5, 6 anos atrás ali, a gente não tinha percebido antes, né? Essa foi a maior crise que a gente teve em sala, em ter que tirar todos os colegas, porque ele não pediu licença. Ele virou todas as carteiras, ele virou, né? Da outra vez aconteceu, não. Antes que acontecesse isso, eu parava o que eu estava fazendo e dava oportunidade de ele se regular. Ele foi fazer isso no ano inteiro? Não, ele não fez isso o ano inteiro. Chegou um momento que a gente conseguiu, né, da nossa maneira na época dentro da sala, ensinar ele maneiras de cessar aquilo lá, ou pedir um tempo, né? Mas primeiro eu tenho que cessar o quê? O maior comportamento. Se ele está derrubando tudo em sala, eu vou começar pela base. Você precisa de uma volta? Vamos dar uma volta. Depois eu ensino para ele a tolerar ficar naquele ambiente, eu pedir adequadamente. Mas o primeiro é o mais perigoso. Tá batendo a cabeça? Eu não vou deixar bater a cabeça. Eu vou retirar. É mais fácil ceder agora e depois melhorar. Porque isso acontece todos os dias em sala de aula. E dentro da comportamento seria o reforço negativo e positivo, né? Isso. A gente está falando de métodos aqui que a gente sabe qual é a nomenclatura correta. Mas para explicar, fica mais sutil, assim, né? A gente está falando de antecessor, antecessorice. A gente está falando de coisas bem pontuais e que a gente aprendeu na prática, na teoria, com profissionais
bem formado, né? Ninguém contou pra gente. A gente teve que levar carteira, às vezes, né? Algumas coisas, mas tá tudo bem. A gente aprendeu de fato. E realmente, hoje é muito mais interessante eu chegar, ó, tira antes, porque ele vai jogar a cadeira. Ele vai jogar. Não vai, não. Ele vai. Né? Você vai. Mas tem quantos casos de professores que foram mordidos, agredidos em sala? Mas trabalha o antecedente antes, ele não teria te mordido. A mordida dele provavelmente foi o último grito. Ó, já que você não vai fazer, eu vou te mostrar que tá doendo em mim também, né? Não é correto, a gente sabe que não é, tem que adequar o comportamento, modelar ele, como a gente mesmo aprende. Mas, né, se a gente começar a evitar isso e depois a gente for procurar ajuda de como fazer isso, vai ser bem mais fácil do que deixar a criança fazer comportamento em cima de comportamento. Tem, assim, histórias terríveis, de situações terríveis, porque a criança se machuca, ou machuca o outro, até conseguir entender que era só dizer que não queria. Né? E é isso que a gente quer, que ele aprenda a dizer que não quer, ao invés de ter um comportamento de tão alto grau assim, né? Esse dia uma mãe me perguntou assim, toda criança com algum transtorno, principalmente o autista, não gosta de copiar. Você tem, Manu, alguma coisa a esse respeito para compartilhar com a gente? Sobre as cópias, né, do quadro, cópia do texto. Aí tem, a gente sempre brinca que tem vários fatores. A Thay, que está estudando papel, vai dizer que tem o sensorial, né? A gente tem a questão sensorial do lápis, de encostar no lápis. Tem a questão da dificuldade. Eu tenho bastante relato deles dizerem assim para mim. Mas é muita coisa. Eu não sei por onde começar e daí eu não copio, porque é mais fácil, né? Tem a questão de não saber como fazer. Tem a questão também, que é bem comum entre eles, né? E eu já escutei, eu acho isso muito interessante. Eu já sei o que está no quadro. Por que eu vou copiar? Não, aí quando você escutava assim, mas para que eu vou copiar? Não vou precisar disso. Mas isso aonde? Casa. Por que eu faço tarefa de casa, sendo que eu já estudo na escola? Eles não entendem que é necessário reforçar aquele conteúdo. Para eles não faz sentido. Eu quero chegar em casa e descansar. É a questão de ambiente, né? Eu tive problema nisso de aluno na pandemia. Mas na escola, em casa, não é lugar de estudar. Não, mas é lugar sim de estudar. Não, não é em casa. Eu estou para fazer as minhas coisas de casa. Até fazer o que ele tinha que entrar na videoaula, a gente tinha perdido um mês. Mas adequação de ambiente. Te interrompi. Bom, a gente já falou então sobre que nem só a teoria ajuda a inclusão, né? E se a teoria não ajuda a inclusão? O que você sugere, por exemplo, como vivência na prática, né, dos professores? Que é o que a gente estava conversando ontem. A primeira delas é conhecer o aluno. Não existe começar o ano letivo sem eu conhecer o meu aluno, né? A gente tem que criar talvez um hábito, um costume, né, um manejo, né, de permitir que o aluno vá até a escola para conhecer a escola antes, né? Porque a gente sabe que a escola começa uma semana antes sem aluno, 2 às vezes. Aqui na nossa realidade a gente tem uma semana antes de formação, de cursos. Então dá para aquele aluno conhecer a escola antes, saber o nome do professor, e o professor a mesma coisa, né? Eu acho extremamente importante o professor trocou de ano, vai àquela turma, naquela turma tem inclusão, ele pode ler a ficha dos alunos, ele pode verificar quem vai estar lá. Esse é o primeiro ponto. É uma coisa que eu sempre falo nas formações, porque assim, às vezes assim, eu sei que tem várias teorias e profissionais que falam, você não pode ler as fichas antes, os relatórios, porque você já vai com pré-conceito aí daquele aluno. Mas eu falo assim, você não pode ir dessa forma, você tem que ler e tentar buscar conhecer o seu aluno. Não deixar com que aquela impressão que aquele outro profissional deixou registrada ali, te intimide, né? Então, você tem que primeiro conhecer ele ali, a ficha, igual você falou, não conhecer pessoalmente, mas conhecer principalmente o histórico dele, para quando você chegar na sala de aula, você já está preparado. Porque você sabe que, você como professora também sabe que, por mais que a gente planeje, faça o planejamento, faça o conteúdo, quando chega na sala de aula,
não é tudo aquilo lindo, maravilhoso, que nem tá lá no planejamento. A gente sempre acontece alguma coisa. Então, você já tem essa meio que uma previsão do que pode acontecer para que você possa já abordar o aluno. Se ele morde, você vai trabalhar alguma coisa, a questão de morder. Uma parceria que pode dar muito certo, que eu vejo, é entre o professor da sala regular e o professor da educação especial. Porque o professor da educação especial, ele faz uma entrevista, uma anamnese com os pais, que tem tudo ali, né? Essa semana eu fiz a admissão da minha filha na sala do AE, aqui na minha cidade, e eu fui entrevistada, assim, com coisas muito profundas. Então, eu penso assim, se o professor já sabe que aquele aluno tem um laudo, leia o laudo. Se tem laudos de psicólogos, de psicopedagogo, né, médico, relatórios, conheça esse relatório, mas converse com o professor da sala de educação especial, né? Porque ele vai ter ali uma ficha bem mais aprofundada com detalhes, que vão ser vai fazer muita diferença na sala de aula, no dia a dia. A gente tem aqui, você estava falando do AE, o AE que é bem bacana, né? A teoria é bem bacana, deixa eu me corrigir. A teoria é bem bacana, ela tá bem bonita, mas, né, a gente sabe que a prática ainda falta muita distância para acrescentar, mas eles têm por hábito, na entrevista, fazer reportagem para as crianças menores, né? E para as maiores fazer uma anamnese mais acadêmica, né? Se sabe ler, se não sabe ler, se escreve, se pega no lápis, que mão que pega no lápis. Essas informações, se o profissional lê essa informação, ele já sabe que barulho incomoda, ele sabe que luz em excesso incomoda, ele vai saber que dar um comando muito ríspido vai incomodar o aluno dele, então ele vai diminuir já de início os gatilhos. A chance de aquela criança ter crise é bem menor. Se a gente diminuir os gatilhos, eu já estou pronta, mas se ele não lê, não tem por onde começar. E a gente precisaria, talvez, pensar em práticas onde o professor possa sentar com o pai e com a mãe, se apresentar, né? E perguntar quem é essa criança que vai estar ali. Né? O que ele já faz, o que indicaram de terapia, o que os terapeutas indicam para ser feito na escola. Né? Porque os terapeutas escrevem, eu pelo menos tenho prática, sei que vocês têm também, de escrever no relatório como o professor pode adaptar em sala de aula. Já vai ali, né? Faça assim, assim, assado, porque vai te ajudar. E isso é necessário, eles precisam também ter esse hábito, mas a gente entende que ainda não acontece. O que eu aconselho aqui é o contrário, quando a gente não tem um ambiente que está tão pronto assim, eu faço com as mães aquela ficha de relato da criança, né? Quem é a criança, o que tem preferência, o que mais gosta, como gosta, né? O que incomoda ela, para a mãe mandar para a escola na agenda, e daí a criança tem a oportunidade, né? Se o profissional lê aquela ficha, de já ter uma base de onde começar. Né? Porque aqui nem todo mundo vai para o AE, nem todo mundo está dentro dos critérios do AE. Então, mesmo que tenha laudo, mas não esteja no critério, os níveis 1, que agora não tem mais, mas os níveis 1 não vão para o AE. Porque, segundo, né, os critérios não precisa. E a gente sabe que é um público que precisa muito. Então, eu digo para eles, escrevam na agenda do filho de vocês um pouquinho da história, porque assim, pelo menos, o professor tem por onde começar. Está avisado, né? Está orientado de que a criança funciona daquela maneira. Ô Manu, já que nós estamos falando que você orienta os pais a fazerem essa cartinha, né, de apresentação do aluno, como que a família... Vamos pegar no pé da família um pouquinho? Vamos mais professores. Como que a família pode contribuir para a inclusão? Dá para esperar tudo da escola? Não. É um bolo bem dividido, certo? É um pedaço para cada um. É um pouquinho de uma tarefa para um pouquinho para outro. A gente geralmente fica no meio da tarefa, né? A gente cede um pouquinho para a escola, os profissionais da terapia, um pouquinho para o pai e para a mãe, né? A gente está no meio da ponte fazendo o bracinho de segurar. Mas também cabe ao pai e à mãe o quê? Antecipar, procurar a escola e informar quem é aquela criança. Eu tive casos de criança que em agosto a escola descobriu que a criança tinha laudo. Gente, em agosto, vamos lá? Quanto tempo essa criança perdeu fazendo comportamento e descobriu porque a criança bateu no outro colega,
por uma crise, bateu feio, aí tiveram que chamar a ambulância, aí deu confusão, aí chamaram os pais, daí a mãe disse assim, mas ele tem laudo. Cadê o laudo? Nunca levou para a escola o laudo. Vamos lá, laudo na escola, né? Função nossa, né, de família, cobrar sim a escola, perguntar se precisa, né? O que vocês precisam? Não consegue adaptar? Eu tenho casos de mães, não consegue? Me passa então o que tu vai te passar na sala, que eu faço. Eu tenho mães que fazem. Né? É obrigação dela fazer toda a adaptação ou fazer parte da adaptação? Não, mas ela faz. Foi a maneira que ela achou para ajudar o profissional que tem 30 alunos na sala a conseguir atender o filho dela, quando não tem outro recurso. Eu acho que é isso, a nossa autorresponsabilidade, informar. Me ajuda aí, Caio. O que mais você poderia dizer para os pais? Puxar essa orelha bem puxada agora. Levar na terapia certinho, né? Também, mas eu acho assim também que, como o profissional tem que ter empatia com os pais, né? Os pais também têm que ter um pouco de empatia com os professores. Porque é importante, porque se a gente bater de frente eu falando como mãe, né? Se a gente bater de frente com os professores também, cria uma certa rigidez também, né? Na questão do tratamento ali da criança. Por mais que a gente não queira, acontece, né? Uhum. Então, acho assim, que os pais também têm que ter uma empatia com os professores e fazer igual você falou. Falar quais são os pontos positivos e os pontos negativos do seu filho, para que eles possam compreender e conseguir trabalhar da melhor forma. E também ajudar em casa na questão do ensinamento. Porque eu vejo muitas vezes assim que as pessoas elas esquecem de relatar os pontos positivos dos filhos, né? Uhum. Ou do aluno. Só relata quais são os problemas. E aí fica um pouco difícil para quem é o profissional que está lá em sala de aula trabalhar. Porque não vai saber o que ele gosta, não vai saber o que ele sabe, né? E como você falou lá, fazer a cartinha. Então, acho que tem empatia em todas as práticas, né? Tanto terapeuta quanto profissionais, quanto pais, para que eles possam ser bem acolhidos e ter a aprendizagem adequada, de forma adequada, a terapia adequada. Acho que todo mundo tendo empatia, sabendo trabalhar, fica bem bacana, tem um rendimento maior. E eu vou bater naquele ponto do tratamento medicamentoso, né? Seguir certinho a recomendação do neuro, do psiquiatra, porque assim, medicar um filho não é fácil não, tá? Não. Você vê o seu filho ali no início de um tratamento medicamentoso meio dopado, sabe? É uma criança totalmente ativa, de repente você vê ela mais quietinha. Isso é ruim, mas para ela vai ser bom, né? Se for bem medicada, se o especialista, né, o profissional da saúde, o médico, que passou medicação, fez uma medicação assertiva, e geralmente são em doses tão baixinhas, né? Essas doses são muito pequenininhas, que vai só dar uma abraçada ali na criança, para a criança conseguir render melhor na escola. Criança muito agitada, muito inquieta, muito desatenta, não consegue prestar atenção no professor. Não. E isso faz com que ela tenha prejuízos na aprendizagem, né? E aí a gente precisa conscientizar os pais que devem seguir. Inclusão é isso. Contribuir para a inclusão do seu filho é seguir o tratamento recomendado pelo médico também. Né? Informar a escola sobre troca de medicação, informar a escola sobre possíveis efeitos colaterais, né, que a criança está sentindo. Tudo isso faz parte também de uma inclusão bem efetiva. E também é um sofrimento da criança, né? Por não estar conseguindo se organizar. Eu sempre explico assim, que a cabecinha dele é como se fosse uma loja cheia de departamento. Aquele departamento está todo bagunçado, nenhum está organizado. E a medicação é como se fosse o gerente que vem para colocar ordem, né, em cada departamento para que a criança possa desenvolver. Então, se a gente não ter esse cuidado, pensar que a medicação vai fazer mal, não sabe o mal que está fazendo para a criança, né? E a gente tem casos, a Fran vai falar melhor disso, mas a gente tem casos de pessoas que depois de um tempo puderam parar de usar a medicação. Tem casos da vida toda, mas tem casos que dá para parar o tratamento, claro, né? A mãe fez todo o processo, terapia, o processo dela em casa, porque
a Fran, mais tempo do que eu com consultório, deve saber disso. Mas acontece muito. A terapia não é somente no consultório e não é somente o professor. Se eu, enquanto pai e mãe, não continuar a terapia, se eu não dar medicação, se eu não fizer a minha parte, é dois tentando e o resto ali. E a criança